O Neto passou vergonha, isso mesmo, Neto passou vergonha ao falar quem seria os finalistas da Copa do Brasil. E olha só, ele passou vergonha mesmo. Olha o que o Neto disse. O que você tá fazendo aí, Messi? Sai daí! Olha o que o Neto disse no seu programa antes da final, antes do segundo jogo. Olha só, passou vergonha, hein, Neto? Ó. Vou falar aqui agora, hein? Não passa do Corinthians da Neoquímica Arena com 47 mil pessoas. Não passa do Corinthians. O Corinthians vai ter que jogar com o time titular. Não vai passar. O Corinthians vai pra final da Copa do Brasil. Opa! O Corinthians vai pra final da Copa do Brasil? Isso é o Neto afirmando. Você prestou atenção? O Neto falou assim: o Corinthians não vai pra final da Copa do Brasil. Põe! Errou, Neto. Juntamente com o Vasco. O Vasco e o Corinthians vai pra final. O Atlético... Vasco e Corinthians? Olha só! O Neto não tá entendendo muito bem de futebol, não, hein? O Neto não tá entendendo muito bem de futebol, não, hein? Lógico, isso é opinião, né? Mas o Neto passou vergonha. O Atlético não passa do Vasco em São Januário. Pode escrever isso que eu tô falando, Souza. Por que o Flamengo deu esse mole e por que o Corinthians entrou com o time reserva naquilo que você falou ontem? Qual é o time do Corinthians que vai entrar? Entender a cabeça do Ramon. Olha, o Neto passou vergonha. O Neto falou que o Corinthians não iria pra final. O Neto falou que o Flamengo não iria pra final e falou que o Atlético não iria pra final. Lógico, ele corintiano iria falar mesmo que o Corinthians seria o finalista. Porém, passou vergonha, Neto. Não é finalista o Corinthians, o seu Corinthians. Tá bom, Neto? Tá bom? Você errou. Falou que também o Atlético Mineiro não passaria do Vasco em São Januário. E o Atlético Galo passou. E a final é completamente diferente daquilo que você, Neto, disse. Neto é um fanfarrão. Ter marcado o confronto. Deixou em aberto, 1-0. O Neto, ele é um personagem, tá? Você tem que entender que o Neto, ele é um personagem. Tem muita gente que fica muito bravo com o Neto, né? Mas o Neto, ele criou um personagem, porque ele tem que fazer raiva nas pessoas. E é isso que tá dando ibope, é isso que ele vai continuar fazendo. O Neto é um fanfarrão, tá? Agora, a gente falar que iria se classificar Corinthians e Vasco, lógico, isso é opinião. Obviamente a gente sabe que o Atlético tem o melhor time e o Flamengo tem o melhor time. E isso, se fosse olhar por lógica, seria isso mesmo. Porém, em futebol a gente sabe que nem a lógica toda vez leva vantagem num confronto. Mas, dessa vez, deu sim a lógica de ser Atlético e Flamengo. Da mesma forma, se você olhar a lógica do elenco, o Flamengo deveria ser campeão. Mas a gente sabe que o futebol também não é assim. O Atlético Mineiro tem um grande clube, tem um grande jogadores, um grande elenco, o Hulk fazendo muita diferença ali. Então, o Atlético Mineiro sim pode brigar e ganhar esse título do Flamengo. Então tá aí, Neto passando vergonha pela primeira vez, não, pela segunda vez, né, que o Neto passa. Não, pela segunda, pela quarta, pela quinta, pela milésima vez o Neto vai sendo, de forma vexatória, passando vergonha. Comenta aqui embaixo, o Neto passou vergonha ou não? O Neto é apenas um fanfarrão? O Neto falou isso porque ele é corintiano? Ou é porque ele gosta só de aparecer mesmo? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. O que você acha sobre o Neto ter cravado? Sim, o Neto cravou, disse que quem seria campeão seria o finalista não seria Atlético e Flamengo, e sim Vasco e Corinthians. Ou seja, ele inverteu tudo. O jogo Atlético e Flamengo será um grande jogo. Agora eu quero que o Neto fale, Neto. Assim, fica difícil do Neto falar quem será o campeão, porque se o Corinthians e o Vasco, que seriam finalista, ele vai falar que o Corinthians vai ser campeão. É verdade, porque se o Corinthians não está na final, como o Corinthians pode ser campeão? E o Neto errou nessa, hein, Neto? O Neto errou, mas eu gostaria muito que o Neto desse a opinião dele, ele vai falar e a gente vai poder colocar isso aqui também no nosso canal, da opinião do Neto. Será que o Neto vai acertar? Bom, eu aposto que nesse momento você, atleticano, está comentando assim: eu quero que o Neto fale que quem será o campeão será o Flamengo, porque aí a gente sabe que vai ser o contrário. E também o flamenguista gostaria de que o Neto falasse que quem será campeão será o Atlético Mineiro, porque vai ser o contrário. Bom, se vai ser o contrário ou não, a gente não vai saber. A gente sabe só que o Neto passa sempre muita vergonha e é muito legal, é muito bom a gente ver o Neto
falando abobrinha. O Neto fala muita abobrinha. O Neto que jogou bola, jogou, foi um bom jogador, foi. Craque Neto, como é falado, cara, o cara era bom, mas não era isso tudo. Nunca ganhou nada assim de muito importante, nada na seleção brasileira. Então, assim, Neto é um fanfarrão que a gente gosta muito de escutar o que ele fala, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, vai ser totalmente ao contrário. E é isso que o torcedor do Galo, o torcedor do Corinthians quer que o Neto fale. Quer que o Neto fale totalmente ao contrário, para que isso possa ocorrer e acontecer com a equipe ou do Flamengo ou do Atlético Mineiro. E aí, comenta aqui embaixo. Essa final, quem leva esse título? Atlético, Flamengo? Tem favorito? Não tem favorito. Bruno Henrique foi expulso, né? A gente vai ver isso depois na live. Bruno Henrique foi expulso, não joga a primeira partida. O Atlético Mineiro tem o Hulk e o Paulinho vivendo uma grande fase, principalmente o Hulk sendo sempre muito decisivo.